Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Mensagem Direta e no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber para estruturar a sua apresentação online. Se é a primeira vez que você chegou aqui no meu canal, eu falo sobre comunicação, oratória e desenvolvimento pessoal. E agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. E o que me motivou a fazer esse vídeo sobre apresentações online, como você estrutura as suas apresentações, foi que de uma hora para outra entrou a pandemia, entrou essa crise do coronavírus e a gente teve que começar a fazer muitas reuniões online, a gente teve que começar a fazer apresentações online no Google Meet, no Zoom, usar mais o PowerPoint. Então uma coisa que a gente estava acostumado antes a fazer de uma forma presencial, a gente teve que migrar de uma hora para outra para o online. E quando a gente tem que fazer essas mudanças muito bruscas, a gente não sabe realmente qual caminho seguir, o que é realmente importante, se eu deixo a câmera ligada, se eu deixo a câmera desligada, qual plataforma usar, se é Google Meet, se é Zoom, fica toda essa confusão. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 4 passos, que se você seguir esses 4 passos, você vai conseguir estruturar a sua palestra online de uma forma muito eficiente. E para facilitar, eu fiz um mapa mental na tela do meu computador que a gente vai de passo por passo o que realmente é importante para você conseguir alcançar sucesso na sua apresentação online. E agora, vamos lá para a tela do meu computador. Bom, galera, agora a gente está aqui na tela do meu computador, nesse mapa mental que eu fiz para vocês, para tentar explicar um pouco de uma forma mais fácil como você pode estruturar a sua apresentação online. E a nossa apresentação online, a estrutura e como você monta isso está dividido em 4 passos. Primeiro, a sua audiência, você tem que conhecer a sua audiência. Depois, a plataforma que você vai utilizar, o formato e também a ordem da sua apresentação. Então, agora, vamos ver um pouquinho mais da audiência. O que é a audiência? A audiência é para quem você está falando. Então, você tem que conhecer o seu público-alvo, você tem que conhecer a sua audiência para conseguir ser mais assertivo. Então, você tem que fazer um estudo completo de toda a sua audiência que vai receber a sua mensagem. Então, qual é a idade deles? São jovens, são crianças, são adultos? Em qual é o ambiente que eles estão inseridos? Então, estão no mercado de trabalho, estão na universidade, estão na escola, participam de ONGs, qual é o ambiente que eles estão? Depois que você conseguir descobrir o ambiente, você já ter isso bem definido, você vai conseguir saber melhores as dores que eles passam. Quais são os problemas que a sua audiência passa? Eu vou dar de exemplo aqui no meu caso, a minha audiência, das pessoas que assistem os meus vídeos, das pessoas que seguem a minha página, que são pessoas que querem desenvolver a comunicação. Normalmente elas têm medo de falar em público, elas fazem apresentações na universidade, elas não sabem muito bem como se portar em uma entrevista de emprego. Então eu falo sobre isso, eu estudo essas dores, esses problemas deles para trazer conteúdo mais assertivo e fazer apresentações mais assertivas nessa parte. Independente do tema que você for trabalhar, seja lá, você vai fazer uma apresentação no seu trabalho, você tem que saber os problemas que as pessoas que vão receber essa apresentação passam para você conseguir se conectar com eles de uma forma mais fácil. E a partir do momento que você já sabe os problemas, é muito legal que você saiba as semelhanças que você tem com a sua audiência. Porque quando você conseguir mostrar as semelhanças que você tem com a sua audiência, eles vão se conectar com você e vão também ficar com mais atenção naquilo que você está falando e você vai conseguir propor soluções melhores. Então, esse aqui é o estudo completo da sua audiência. Então, a idade, o ambiente, as dores que eles têm, as semelhanças que você tem com eles e as soluções que você pode propor. Isso daí é primordial para você conseguir fazer uma apresentação de sucesso, também seja presencialmente ou seja online. E agora vamos para o segundo passo para você estruturar a sua apresentação online, que é você definir a plataforma que você vai utilizar. A plataforma é muito importante e eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a gente tem o Zoom, a gente tem o Google Meet, a gente tem live no Instagram e a gente tem webinários. E aqui eu vou dar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos de cada um. Entrando um pouquinho mais aqui no Zoom, que é uma que cresceu muito ultimamente, um recurso muito legal que ele tem é que enquanto você apresenta alguma coisa, você consegue ver as outras pessoas também. Então você consegue ver a câmera das outras pessoas. Isso é muito legal porque você consegue sentir a sua audiência. Você vê se eles estão atentos naquilo que você está falando e a partir daí você consegue calibrar melhor na hora de você fazer uma apresentação. Outro recurso muito legal é que você pode fazer testes dinâmicos. Então sabe igual aquelas enquetes que a gente tem no Instagram normalmente, que você pode botar várias opções, já sai o resultado, você pode fazer isso dentro do Zoom.
Então, se você trabalha com treinamento, com capacitação, esse é um recurso muito interessante porque você consegue trazer um pouco mais de dinamismo na sua apresentação. Já um recurso um pouco negativo do Zoom é que ele só tem apenas 45 minutos na versão gratuita. E esse recurso dos testes também é uma versão paga. Mas se você trabalha com treinamentos, com capacitação, eu super recomendo vocês assinarem a versão paga do Zoom, porque isso vai facilitar muito o dinamismo nas suas apresentações e nos seus treinamentos. O segundo recurso é o recurso do Google Meet. E o Google Meet ele tem um recurso um pouco negativo, que você não consegue ver os outros enquanto você apresenta, então você está apresentando, você não consegue ver se os outros estão atentos ao que você está falando, perde um pouco essa questão da interação. Mas o bom é que ele é gratuito e ele quebra um galho em muitas situações. A terceira plataforma que você pode utilizar é fazer uma live no Instagram. Então, ela é muito boa se você é produtor de conteúdo, se você tem uma página, você fala de algum assunto. E é muito bom também porque aquela live você pode depois salvar ela no seu perfil e aí pode atingir mais pessoas. Então, se alguém não conseguiu assistir sua live, a entrevista que você fez com alguém, você salva ela ali no seu perfil, a sua palestra, seu treinamento, e aí vai poder atingir mais pessoas, sua live vai poder ser compartilhada. Então é um recurso, uma plataforma muito legal se você também é produtor de conteúdo. E outra plataforma também bem interessante é o modelo de webinários. O webinário ele é normalmente usado quando você vai fazer venda de algum produto, você vai fazer uma semana com vídeos, lives todos os dias, porque lá você consegue criar uma plataforma fora em que você pode customizar, fazer headlines, dependendo da plataforma de webinário. Então eu super recomendo, se você for fazer vendas de produtos, semanas com várias lives, um dia da semana, é bem legal você utilizar o recurso do webinário. Bom, galera, outra coisa que eu queria frisar também é que é muito importante essa hora da escolha da plataforma. Você tem que escolher uma plataforma que a sua audiência tem o costume de usar. Porque se você escolher uma plataforma que sua audiência não tem muito costume de usar, ela não precisa criar várias contas e ela nunca usou, isso corre o risco da pessoa desistir de assistir o seu treinamento, desistir de assistir a sua palestra, e não é isso que você quer. Então estude bem a sua audiência, estude bem o seu público para você conseguir ser assertivo também na escolha da plataforma da sua apresentação online. E o terceiro passo para você fazer apresentações online de sucesso é você escolher o formato da sua apresentação. E o que é o formato? O formato é se você vai usar um PowerPoint, um Prezi, um mapa mental, igual eu estou utilizando aqui, e eu vou dar alguns conselhos para vocês. Por exemplo, o PowerPoint e o Prezi são apresentações de slide, onde você pode colocar imagens, você pode colocar gráficos, dados, e é um recurso muito legal para você utilizar. Mas a única ressalva que eu queria fazer é para vocês não colocarem muita informação dentro dos slides, dentro da apresentação de vocês. Vocês têm que pensar no PowerPoint, no Prezi, em todos esses formatos como se fossem um suporte para a sua mensagem, um suporte para aquilo que você está falando. Porque se você colocar muita informação ali dentro, as pessoas vão ficar perdidas, elas não vão saber se elas têm que prestar atenção em você ou prestar atenção num monte de texto que você colocou nos seus slides. Então, seja bem assertivo, coloque apenas os pontos principais, que isso já vai ser muito bom e também vai dar um aspecto um pouco mais limpo da sua apresentação. Também você pode utilizar o mapa mental, que é o que eu estou utilizando aqui. O que eu estou utilizando aqui é o MindMeister, ele é totalmente gratuito e ele é bem legal se você quer fazer de uma forma resumida os principais pontos. E para o meu caso, que eu queria fazer um estilo dividido com os 4 passos e vai abrindo, você viu que ele vai abrindo de um para outro, de um para o outro, é bem legal para você fazer uma coisa simples, mas que também bem organizado. Também você pode utilizar o Canva. O Canva ele é bem interessante para você fazer apresentações simples. A gente está acostumado a usar o Canva para fazer post do Instagram, às vezes post do Facebook, só que ele tem muitos vetores bem diferentes e muito fáceis de usar, todos já em PNG, que você consegue fazer umas apresentações pequenas e simples. Então, alguma coisa informal, só que mantendo o profissionalismo com alguns recursos que não tem no PowerPoint, por exemplo. E também você pode fazer apenas a sua imagem ao vivo. Esse é outro formato, por exemplo, às vezes em lives. E algumas ressalvas que eu queria fazer também para esse formato, que nem você falando diretamente com a câmera. É importante você ter feito um roteiro, porque se você não tem feito um roteiro, tem muito risco de você se perder no meio. Às vezes você está ali sozinho com as pessoas, apenas olhando para a câmera. É legal que você tenha um roteiro com os principais pontos que você quer falar. Isso não quer dizer que você tem que decorar, não decore o que você tem que falar, mas sim, isso vai te ajudar para você ter uma ordem da sua apresentação, uma ordem do seu treinamento, da mensagem que você quer passar. E se você vai fazer uma live, por exemplo, é bem legal que você tenha um caráter mais de uma conversa
do que de uma apresentação, porque isso vai gerar mais conexão com as pessoas que estão lá ouvindo a sua mensagem. E por fim, a gente tem a ordem da apresentação. O que é a ordem da apresentação? É como você vai estruturar tudo para conseguir transmitir a sua mensagem com mais eficiência. Vamos entrar agora, eu dividi a ordem em 3 etapas principais. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você começa a sua palestra, sua apresentação online, é fazer a apresentação do tema central, ou talvez de um problema, se é um problema que você está falando, alguma solução, você apresentar a ideia central, e é muito importante que nessa apresentação, nessa introdução, você consiga cativar a sua audiência, então gerar curiosidade logo de primeira. E como que você faz isso? Isso é muito importante, porque aí você vai conseguir prender a atenção deles ao longo de toda a sua apresentação. E algumas formas de você fazer isso é você contando alguma história pessoal relacionada ao problema, relacionada àquele tema. Outra coisa que você pode fazer é fazer perguntas. O poder das perguntas vai fazer com que a sua audiência cause reflexões na própria cabeça, fique pensando, eles também podem fazer perguntas para você e isso é ótimo, porque você vai cada vez mais, logo no começo, gerar uma conexão com a sua audiência e eles vão ficar motivados a prestar mais atenção naquilo que você vai falar ao longo da sua apresentação. A segunda etapa, na ordem da sua apresentação, é você fazer a contextualização e o desenvolvimento do problema ou da ideia central. É nessa parte que você vai passar um conteúdo um pouco mais robusto da sua apresentação, ou seja, aquele conteúdo um pouco mais denso, mas também é muito importante você usar gatilhos mentais ao longo dessa parte para que não fique aquela coisa maçante, aquela coisa chata. Então você pode falar das dificuldades daquele tema, as dificuldades daquele problema e como aquilo está relacionado com a sua audiência. Sempre que você estiver envolvendo a sua audiência ao longo da sua apresentação, ao longo do tema central, isso vai ficar interessante para eles. Então você pode falar dos desafios que tem aquela questão, que tem aquele tema, ou quais são as problemáticas, o que você fez naquele momento. E aí você pode usar do storytelling para gerar emoções na sua audiência e também você pode usar de dados estatísticos, dependendo do tema que você está falando, para dar suporte àquilo que você está falando. É muito legal a gente mexer com as emoções das pessoas, a gente criar emoções nas pessoas, mas também é muito interessante você colocar dados para dar suporte ao lado mais racional do nosso cérebro. E por fim, a gente chega na solução e na conclusão da nossa apresentação. E essa é a parte que você pode fazer um chamado para ação, dependendo de qual é o tema, às vezes você está vendendo algum produto, e aí você pode, depois que você já desenvolveu todo o problema, você já mostrou as dificuldades e o que a pessoa pode fazer para enfrentar essas dificuldades, você pode fazer um chamado para ação, às vezes pode ser assista esse outro vídeo meu, leia um artigo que eu também falei sobre isso, ou às vezes se é uma apresentação na faculdade, vai ser você terminando sua apresentação, você mostrando como aquilo teve consequências, desafios, e também relacionando com o tema que você está abordando. Então, como você resolveu aquele problema e as consequências. E assim você finaliza toda a estrutura e a ordem da sua apresentação. E se você seguir realmente esses passos, eu não tenho dúvidas que você vai conseguir dar um treinamento, uma palestra online de uma forma muito mais assertiva. E esses foram os 4 passos para você conseguir estruturar a sua apresentação online de uma forma muito eficaz. Eu espero que você tenha gostado e se você colocar em prática um pouquinho de cada desses passos, eu não tenho dúvida nenhuma que as suas apresentações online vão ser um sucesso. Se você ficou com alguma dúvida, se você quiser conversar mais sobre esse assunto, é só você deixar o seu comentário aqui embaixo que eu vou te responder e deixar o seu gostei se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E eu vejo vocês no próximo vídeo.